Critérios de divisibilidade. Nós temos vários critérios de divisibilidade. Aqui hoje nós vamos falar por 2, por 3 e por 5. O que é esse critério de divisibilidade? Esse critério de divisibilidade, nós vamos, para a gente achar mais fácil quais são os divisores de um número. Se eu sei essas regrinhas, é fácil eu achar. Com mais, não preciso ficar fazendo aquele monte de continhas para saber se é ou não divisível. Então, olha, neste caso, aqui, ó, muitas vezes quando analisamos com calma os números, podemos encontrar alguns padrões que nos ajudam em cálculos. Veja o descoberto por Gabriela, que a Gabriela fez. Então, os meninos que gostam de fazer conta, raciocínio de cabeça, as meninas, vão achar ótimo esses critérios e eu tenho certeza que vão fazer muito mais rápido as contas e achar os divisores de um número natural. Então, ó, Gabriela, o número 28 é divisível por 2. Ela pergunta, Gabriela, o número 28 é divisível por 2? Ela repete, claro, afinal 28 está na tabuada do 2. Isto é múltiplo de 2. E o número 279.576 é divisível por 2? Nossa, esse número é grande. Não consigo pensar apenas na tabuada. Então, olha, ela não precisaria pensar na tabuada. Ela não disse que o 28 era par, por isso que era divisível. Então, todo número que for par, ele é divisível por 2. Então, todos os números que for par, ele vai estar na tabuada do 2. Pode ter certeza, eu não disse que é infinita, né? Então, todo número que for par, ele é divisível por 2. Pode dividir que vai dar uma conta exata. Então, só de olhar, eu não preciso olhar e saber se ele fazer a conta. Só de olhar, se ele é par, eu tenho certeza que ele é divisível por 2. Então, quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Então, todo número par é divisível por 2. Ah, já sei. É assim, afinal, 279.576.000 é par. Então, todo número par é divisível por 2. E como você sabe que ele é um número par? Quando que a gente sabe que o número é par, pessoal? Quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, ó, porque ele termina em 6, que 6 é um algarismo par. Agora, ele fala assim, o raciocínio usado por Gabriela está correto? É conhecido como critério de divisibilidade por 2? O critério de divisibilidade por 2 é uma espécie de uma regra que permite verificar se o número é divisível por outro de uma maneira relativamente simples, sem necessidade, ó, tudo que a tia Torinha acabou de dizer, né? Não precisa efetuar as contas para saber. Só de você olhar, se ele for par, ele vai dar exata. O que é o exato? Quando termina em 0. Então, se ele é uma conta exata, ele é um número divisível por 2. Então, ó, existe critério por alguns números e nessa atividade nós vamos aprender por 2, 3 e 5. Vamos acompanhar aí no exercício. Bom, quando que ele quer que o número seja divisível por 2? Então, eu olhei, se ele é par, eu posso pôr tranquilamente que ele é divisível por 2. Então, ó, primeiro, podemos dizer que o número natural é par se ele for múltiplo de 2. Também podemos dizer que o número par é quando é o dobro de qualquer outro número natural. Quer dizer, o dobro sempre vai ser multiplicado por 2. De maneira ainda mais prática, basta observar o algarismo que ocupa as ordens da unidade. O número observado, ou as outras palavras, observa. Então, ó, o que ele quer dizer aí, ó, quando termina? Para ler tudo isso, para quê? Quando o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, isto é, quando o número for par, ele é um número divisível por 2. Então, quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par.
E quando que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Entenderam? Então, ó, o número par é sempre que termina nos algarismos. Se o número natural não é par, então ele é ímpar? Sim, né? Lógico. Se ele não for par, ele é ímpar. Verifique quais números dados a seguir é par, assinalando com o X. Então, olha lá. Só de eu olhar se ele é divisível por 2. Ele é par. Então, se ele é par, né? Ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver o primeiro lá. 456. É par ou ímpar? 1524. Par ou ímpar? 86.421. Par ou ímpar? 80.803. Ele vai ser par ou ímpar? Então, você vai colocar um xizinho no quadradinho e vai me responder quais são pares e só os pares. Não está perguntando qual é o ímpar. Então, o exercício 1 da página 101, né? Vocês vão responder. Então, olha lá. O exercício 1, eu acabei respondendo, né? Quais são... O número par é o que... quando termina o algarismo. 0, 2, 4, 6 e 8, né? Acabei falando. Olá, pessoal. Então, deixa eu ver lá para os comandos. Eu estou continuando a aula. Só fala continuando. Então, olha lá. Então, agora, nós vimos a divisibilidade, né, por 2. Então, quando que é por 2? Quando é par. Agora, nós vamos ver o critério de divisibilidade por 3, que é muito simples essa regra e curiosa também, né? Então, vamos ver no quadro, quando que o número, eu sei só de olhar, sem ter que fazer a divisão, quando que ele é divisível por 3? É quando eu somar os valores absolutos desse número. Então, como assim? Então, ó, quando a soma dos valores absolutos do algarismo de um número natural for divisível por 3, esse número é divisível por 3. De acordo com a ideia apresentada, complete o exemplo seguinte, que ilustra o texto, no quadro anterior. Então, ó, será que 2.517 é divisível por 3? Primeiramente, vamos adicionarmos os valores absolutos dos algarismos. O que é o valor do absoluto? O que é a soma dos valores absolutos? Quais são os algarismos desse número? É 2, 5, 1 e 7, não é? Então, 2 mais 5 mais 1 mais 7. Quanto vai dar a soma desses números, então? 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 7, 15. Então, 15. A soma é quanto? 15. 15 é divisível por 3, porque tem na tabuada, o 15 tem na tabuada do 3, não é? Então, logo, 15 é divisível por 3. Então, o 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, deu uma conta exata. Então, a regra para eu saber, sem eu ter que fazer a divisão, qual é a regra que eu tenho da divisibilidade por 3? É eu somar os valores absolutos deles. Então, eu pegar todos os números que ele tem e somar. Igual eu fiz aqui, ó. Então, tem 3, então vai ficar 2 mais 5 mais 1 mais 7. Soma tudo que vai dar 15, ok? Então, a soma é 15, é divisível por 3. Então, logo, 15 é divisível por 3. A sequência dos múltiplos de 5 forma um padrão interessante e muito simples. O do 5, gente, não tem como errar, né? Então,
para ele dar exato, vai ter o quê? Terminar em 0 ou em 5. Então, nós temos 3 critérios que nós vimos hoje. A divisibilidade por 2, por 3 e por 5. E todas elas, fácil. Só do 3 que vocês vão ter que lembrar o que é algarismo, o que é a soma dos valores absolutos, o que é valor absoluto. O valor absoluto é o próprio número, é o que ele é. Se é 1 é 1, se é 2 é 2, se é 3 é 3, né? Então, é o valor de cada algarismo. Algarismo é cada número que forma um número. Então, ele fala assim, então vamos observar aqui, ó. Sempre que terminar em 0 ou em 5, nós temos os múltiplos de 5. E isso quer dizer, é a regra da divisibilidade. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35, infinitamente. Então, podemos dizer que o número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. De acordo com essa ideia, verifique quais são os números dados a seguir, que são divisíveis por 5. Assinale com um X. Então, você vai assinar com um X e vai me dizer quais deles é divisível por 5, ok? Aqui no exemplo da divisibilidade por 3, a tia Torinha não colocou nenhum exemplo a mais, só um ali, né, que foi o número 2517. Mas aí na apostila vai ter mais para vocês se divertirem. Então, agora atividades é da página 102, 103, 104, 105 e 106, ok? Então, nós voltaremos e nós vamos começar a fazer também hoje essas atividades de vocês aí, tá bom? Juntos. Vão tentando, vão lendo e corrigindo os exercícios que for dado. Beijo, até daqui a pouco, pessoal.